essa vai ser a maior fofoca que você vai ouvir nos últimos tempos, tá? E se eu te disser que os criadores de Stranger Things provavelmente entraram numa briga muito feia com a Netflix? E que toda essa polêmica envolvendo o final de Stranger Things é só a ponta do iceberg de uma briga muito mais antiga, que no final das contas, quem pagou o pato foi nós, os fãs. Hoje a gente vai analisar algumas coisas que aconteceram recentemente e eu vou te atualizar dessa briga, vou te contar essa fofoca aí, que aparentemente aconteceu bem na cara de todo mundo. Então fica comigo no vídeo de hoje que, hoje vai ter fofoca, viu, gente? Faz a sua pipoca e tudo mais, senta aí bem confortável, que o vídeo de hoje vai ser muito bom. Ross and I had no interest in writing at all. We wanted to direct. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo um pouquinho diferente, né? Eu diria que é uma temática ali de Stranger Things, mas o assunto é muito mais do que isso, né? Eu vou contar pra vocês uma fofoca, basicamente, envolvendo algumas coisas que eu já tinha observado e outras que aconteceram recentemente. Então se você já curtiu a temática, se você tá curioso, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Porque isso me ajuda demais. E olha só, eu vou compartilhar aqui com vocês uma coisa muito legal, Vocês estão vendo aqui a minha camiseta? Deixa eu tirar o microfone aqui da frente. Essa camiseta aqui é da nova coleção do Plantão Geek de Jogos Vorazes, tá bom? Saiu 3 estampas novas lá, uma aqui que mostra o momento em que o tributo é selecionado, que é essa que eu tô usando aqui. Tem outra da Árvore Forca e tem outra que é do Distrito 12. E você pode adquirir qualquer peça dessa coleção usando o cupom Tributo10, tá bom? Que isso já garante um desconto aí nas camisetas de Jogos Vorazes, mas não tem só esse assunto, você tem ali camiseta de Stranger Things, de Percy Jackson, de Harry Potter. O link pra você dar uma olhada em todas elas tá aí na descrição. Antes de começar, galera, vale lembrar vocês aqui que tudo que eu vou falar no vídeo de hoje é baseado em informações públicas, declarações oficiais e interpretações que eu tive sobre os acontecimentos dos bastidores, tá bom? Algumas conclusões são especulações minhas e outras não, outras são fatos mesmo e eu vou estar contando pra vocês. O mais importante é que eu vou fazer essa diferença quando for uma conclusão minha ou quando for algo fatual ao decorrer do vídeo, tá? Então eu já tô fazendo esse disclaimer aqui pra todo mundo já entender ali a proporção dessa fofoca, sabe? Todo esse furdúncio começou quando recentemente saiu uma notícia envolvendo a série The Bulldogs, que pra quem não sabe é uma série que tem a produção ali dos irmãos Duffer, que são os criadores de Stranger Things. Essa série foi cancelada e, de acordo com algumas fontes, ela foi cancelada por conta de alguma briga da Netflix com os irmãos Duffer. Só que antes da gente chegar nessa fofoca aí do The Bulldogs, é importante vocês entenderem todo o contexto que veio antes disso e também outras questões que podem explicar um pouquinho mais dessa intriga que o streaming teve com os irmãos Duffer e vice-versa. Para entender tudo, primeiro a gente tem que entender qual que era o objetivo dos irmãos Duffer ali no streaming. Apesar deles terem ficado famosos por criar Stranger Things, o Matt e o Ross Duffer, que são ali os irmãos Duffer, eles não têm interesse em escrita, e eles já deixaram isso claro muitas vezes. Ross and I had no interest in writing at all. We wanted to direct. We realized that the best way in was probably writing. O que eles querem mesmo é dirigir projetos, produzir outras coisas. Eles não gostam muito da parte de escrita. Como acontece com muitos cineastas ali de Hollywood, o principal objetivo deles era ter a própria produtora. E foi isso que aconteceu mesmo, né? Com o sucesso de Stranger Things, eles conseguiram fundar a própria produtora, que é chamada de Upside Down Pictures, uma referência direta ali, inclusive, ao universo de Stranger Things, né? Pra quem não sabe, Upside Down significa mundo invertido. Com isso, os irmãos ganharam independência para poder criar outros projetos e também produzir outros serviços, né, outras coisas. O estranhamento com a Netflix, na verdade, pode ter começado ali muito antes da 5ª temporada, lá em 2020, no ano que Stranger Things começou a ser produzida. Inclusive, eu já contei parte dessa fofoca nesse outro vídeo aqui, tá? Então, se você quiser saber muito mais detalhes sobre isso, você clica nesse vídeo aqui. Mas, de qualquer forma, né, eu vou dar uma base aqui pra vocês. De 2019 a 2021, tava acontecendo o que no mundo, gente? Pandemia, né? Covid-19 afetou toda a indústria do entretenimento, mas a equipe de Stranger Things teve muita dificuldade para lidar com essas questões de pandemia, principalmente ali no que envolvia organização de escaleta. O que seria isso? É quando você organiza quando você vai gravar as coisas, o que vai ser gravado no dia, quais atores vão ser utilizados, enfim, é a parte ali meio que burocrática que é utilizada para você
você fazer as gravações acontecerem. No começo, existia ali a intenção inicial dos irmãos Duffer de gravar a 4ª e a 5ª temporada juntas. Um plano que, naturalmente, né, como vocês puderam observar, acabou não se concretizando. Durante esse mesmo tempo, né, enquanto estava ali a pré-produção da 4ª temporada e o desenvolvimento, né, dessa temporada em si, o serviço de streaming resolveu dar uma oportunidade a mais ali pros irmãos Duffer, né? Afinal de contas, eles são ali os criadores de uma série muito popular do streaming, e assim eles foram escolhidos para adaptar a obra do Stephen King, que se chama O Talismã. Inclusive, foi um excelente trabalho, tá, gente? Porque ia ter a produção do Steven Spielberg. Então imagina, os irmãos Duffer, que são mega fãs de Stephen King, são fãs de produções anos 80, eles fizeram uma série, né, que se passa nos anos 80. Bom, um trabalho desse deve ter atraído muito a atenção deles, né? Inclusive, a própria série Stranger Things fez referência a esse trabalho futuro dos irmãos Duffer numa cena que acontece no final da 4ª temporada, quando o Lucas tá lendo o livro O Talismã ali pra Max. Então isso foi meio que ali um foreshadowing, né? Uma previsão de um trabalho futuro que os Duffers estariam envolvidos, e eles resolveram fazer essa brincadeira ali na série, né? Colocar esse take ali. Isso tudo que eu tô falando são fatos, tá, gente? Não é achismo meu, não. Com isso, né, com todas essas oportunidades que a Netflix ofereceu pros Duffers, parecia que a parceria entre eles estava muito forte, né? Você não oferece trabalho pra quem você tá brigado. Só que foi justamente nessa época que os problemas começaram. Os atrasos relacionados à 4ª temporada foram enormes, gente. Foi assim, surreal. Mesmo depois de você abandonar a ideia de gravar 2 temporadas ao mesmo tempo, mesmo assim a produção já tinha acumulado muitos atrasos significativos. E um dos motivos foi que uma das regrinhas que existia ali durante a pandemia, né, para poder fazer ali a criação de produções, de séries, de filmes, era que quando um ator ou alguém ali, um membro da produção, saísse do set, seria necessário você fazer uma quarentena ali, né, de uma semana no mínimo, para você poder efetuar ali alguns testes e manter a equipe em segurança. Então era simples, saiu do set, você tinha que ficar uma semana ali recluso para poder fazer os testes e depois retornar pro trabalho. Isso era uma regra, gente, que foi publicada oficialmente ali, né, pelos estatutos responsáveis pela indústria ali de entretenimento de Hollywood. Todo mundo do planeta estava seguindo esse tipo de regrinha. Quando as filmagens da 4ª temporada começaram, uma das primeiras coisas que a galera começou a notar era a diferença que a produção de Stranger Things estava tocando ali o projeto em relação a outros serviços de streaming, a outras produções. Um exemplo que eu posso citar aqui, que eu lembro que na época eu elogiei bastante, aconteceu em The Walking Dead. Cara, o pessoal de Walking Dead simplesmente isolou todo o elenco e a produção num condomínio gigante, então eles viraram tipo uma vizinhança enorme lá na cidade de Atlanta, e eles ficaram isolados juntos, né? Pegou a família dos atores, pegou todo mundo que os atores se importavam, colocaram tudo no mesmo lugar, pra que ninguém precisasse ficar saindo do set e forçar essas semanas de isolamento, né? Então é simples, eles conseguiram manter o cronograma sem essas pausas significativas ali na produção. Essa foi a forma que o Walking Dead achou pra não ter atraso na produção deles. E Stranger Things não criou esses campos de isolamento, gente. E não me entenda errado aqui, eu não tô falando que eles colocaram a galera em risco, não. Não, muito pelo contrário. Cada vez que um ator ou alguém da produção saía do set, passava aquela semana de reclusão e depois retornava. Ou seja, cada vez que um ator saía, eles paravam as filmagens. E se na 4ª temporada já tava rolando atraso, imagina você ficar sabendo que os atores de Stranger Things, a galera da produção tava tudo passeando, gente. Eles tinham outros ali propósitos, né, outros objetivos, outros trabalhos que eles estavam envolvidos e eles estavam indo fazer esses outros trabalhos. Então os irmãos Duffer, em vez deles colocarem ali uma cláusula ou fazer alguma coisa pra priorizar a produção de Stranger Things, pra poder impossibilitar tanto a galera da produção quanto do elenco a ficar dando essas saídas, eles deixaram todo mundo fazer o que queria, e uma produção que já estava atrasada começou a ficar ainda mais atrasada. E isso na época chocou uma galera, porque o pessoal falou, nossa, os irmãos Duffer, a produção, eles não estão dando uma pressionada nos atores pra eles poderem ficar no set? Gente, não é normal você ter uma série ali que teve 5 temporadas que levou 10 anos pra ser feita. Esse
tipo de tempo não existe, né? Então, naturalmente, você já deve ter pensado aí que Stranger Things atrasou bastante e já aconteceu isso em várias temporadas. Só que na quarta foi pior porque atrasou muito. E com isso, gente, na minha opinião, tá? O estranhamento da Netflix com os irmãos Duffer deve ter começado aí. Porque eu não consigo imaginar um serviço de streaming que tem ali cronograma, que tem agenda, lidando com esse tipo de atraso que é simplesmente uma falta de organização, sabe? Por parte da produção. Não é que aconteceu alguma coisa ou qualquer coisa assim. Não, tava o mundo todo fazendo esses campos de isolamento, mas os irmãos Duffer decidiram não fazer. Foi simples assim. Um atraso gigante na sua série principal, uma coisa que poderia ter sido evitada, pode ter sido um problema. Então, na minha opinião, o estranhamento começou aí. Após o lançamento da quarta temporada, pra mim as coisas acalmaram um pouquinho. Por quê? Porque a série se provou um sucesso, né? Deu dinheiro pra todo mundo. Uma vez que o dinheiro cai no bolso, gente, eu imagino que as coisas podem ter acalmado um pouquinho, né? Ah, atrasou, mas beleza. Saiu, olha o dinheiro aqui, quanto dinheiro que veio, quantas inscrições que vieram. Eu imagino que isso deve ter dado uma acalmada na situação, deve ter passado ali um pano quente sobre tudo, né? Tanto que nessa época os irmãos Duffer fecharam mais 2 trabalhos. A série The Burroughs e a série Something Very Bad Is Going to Happen. 2 séries que eles entraram como produtores mesmo, né? Ou seja, é a galera que coloca dinheiro na produção. Eles não entraram como diretores ou roteiristas, e sim como produtores executivos. E reparem, gente, que eu tô dando ênfase que eles entraram como produtores justamente para mostrar o como eles não estavam confortáveis com essa questão de roteiro, de montar escaleta, cronograma de gravação. Eles já devem ter percebido que isso não era o forte deles, né? Chegando ali na pré-produção da 5ª temporada de Stranger Things, essa última temporada também foi marcada por diversos atrasos. Segundo alguns relatos que foram chegando até a gente, né, aí no mundinho nerd, os roteiros demoraram muito mais tempo do que esperado para ser finalizado. Isso inclusive foi exposto num documentário ali que tá disponível na Netflix, que a gente já vai falar só dele. Em alguns momentos, a produção teve que avançar em partes da história, avançar para produzir cenário, participar ali da direção de arte e locação e várias outras coisas que envolve ali a produção de uma série, sem você ter um roteiro finalizado. Inclusive, eles gravaram ali o último episódio sem ter terminado o roteiro desse mesmo episódio que eles estavam gravando, sabe? Esse tipo de coisa não acontece em produção, gente. Para qualquer estúdio, isso representa um problema. Filmar sem você ter um roteiro planejado ali, um roteiro finalizado, aumenta o custo de uma produção, dificulta planejamento, sem falar que pode causar ali várias mudanças na própria produção. Enquanto você tá gravando, você pode estar tendo ali situações que mudam completamente a rotina da galera. E vamos lembrar aqui que isso acontecia enquanto os irmãos Duffer estavam envolvidos em outros projetos também. Ou seja, além de Stranger Things 5, eles também estavam produzindo The Burroughs, Something Very Bad Is Going to Happen e estavam na pré-produção de O Talismã, que eu citei lá no começo. Tudo isso enquanto eles estavam trabalhando na última temporada da série mais famosa da Netflix. E quem é que estava pagando o pato? Justamente a série mais famosa, que deveria ser a prioridade deles, né? E a prioridade do streaming também. Na minha leitura, isso representou um problema muito grande para os irmãos Duffer, tá? Porque, como eu falei, você deveria ter dado prioridade na série Stranger Things, que é ela que dá dinheiro pra todo mundo, né? É a última temporada de uma grande franquia ali que foi um fenômeno. Como é que você não dá tanto a sua atenção ali pra essa produção específica, né? Você tá se dividindo aí em 20 pessoas pra você cuidar de 4 produção? Isso não deveria nem ser concebido, na minha opinião, né? Mas beleza, aparentemente foi isso que aconteceu. Essa combinação teria aumentado ainda mais as tensões entre o streaming e os irmãos Duffer. A prioridade máxima que deveria ser Stranger Things também não estava sendo ali visada. E aí a gente chega num ponto muito importante aqui desse vídeo. Quando uma franquia faz sucesso, você geralmente tem conversas entre o streaming e os criadores da série sobre possíveis expansões de universo, né? Isso não acontece só quando a temporada chega no seu final, tá? Essas conversas acontecem muito antes. Inclusive, você tem muita série que só é vendida quando tem potencial de franquia, tá? Isso é uma coisa que é ensinada ali em qualquer venda de pitching, digamos assim. Quando você vai vender a sua série,
série. Muito provavelmente, o pessoal que tá ali disposto a comprar, ele vai te perguntar o que você planeja caso ele queira expandir a sua franquia. E você tem que ter uma resposta, tá? Não adianta falar, não, é que eu só pensei na primeira temporada. Não, isso vai diminuir ali a porcentagem de compra da sua série, basicamente. Em entrevistas passadas, o CEO da Netflix, que é o Ted Sarandos, já tinha dito lá em 2021, por exemplo, que ele tinha uma ideia muito clara ali de fazer uma produção focada na Eleven. Vamos lembrar que em 2021 tava na pré-produção da 4ª temporada, gente. Ou seja, a 3ª temporada tava lançando e os caras já estavam falando de spin-off. Só pra vocês verem o quanto essas coisas são planejadas. A própria Millie Bobby Brown, que é a atriz que faz a Eleven, ela tem um contrato de exclusividade ali com a Netflix. Tem produtora própria, ela conseguiu também, né, abrir a própria produtora. E ela trabalha com outras criações que são ali pro streaming, como por exemplo a franquia Enola Holmes, o filme Damsel. Ela também atrai novos contatinhos pra Netflix, como por exemplo é o que aconteceu ali com Electric State, né, que os irmãos Russo vieram participar ali do streaming, além da adaptação de 19 Steps, um livro que a própria Millie Bobby Brown escreveu e ela vai adaptar. Ou seja, essa parceria já estava sendo exposta ali, né, entre a Millie, entre a Netflix, essa questão de spin-off, tava tudo sendo montadinho ali já em 2021, muito tempo atrás. E aí, se você lembra da 5ª temporada, talvez as coisas ganhem uma perspectiva diferente. Os irmãos Duffer pretendiam encerrar definitivamente a história da Eleven. Eles deixaram isso muito claro em várias entrevistas, inclusive. Mas agora me fala, se a Eleven realmente deixasse de existir, como é que a Netflix ia fazer o que ela tinha planejado? Que é aquela questão de spin-off, aqueles outros projetos envolvendo a personagem. Então foi justamente aqui que, na minha opinião, existiu uma divergência criativa entre o serviço de streaming e os irmãos Duffer, tá? Os criadores queriam fazer uma coisa e a Netflix queria fazer outra. Agora, vamos tentar pensar aqui como a Netflix, tá? Você tem 2 criadores na sua plataforma que criaram um fenômeno, te deram muito dinheiro, mas eles atrasam o prazo, eles não entregam roteiro, eles causam problemas envolvendo ali organizar gravações, escaletas, esse tipo de coisa. E mesmo quando você oferece mais 3 trabalhos pra eles, eles não priorizam a sua franquia principal e acabam atrasando tudo ao mesmo tempo. E agora, quando você já tinha um plano de expansão de franquia envolvendo a personagem Eleven, por exemplo, esses mesmos criadores parecem passar por cima da sua autoridade pra tentar fazer o que eles querem. Gente, é inegável que nesse tipo de situação existe um tipo de hierarquia, né, que acontece ali. Não importa se você acha isso certo ou errado, é uma coisa que existe ali. Como é que faz quando o criador, no caso os irmãos Duffer, planejam um final de franquia sem sentar pra conversar ali com a galera que está divulgando o seu projeto, que nesse caso é a Netflix? Em resumo, gente, não dá pra você simplesmente fazer o que você quer, você tem que conversar sobre final de série, você tem que conversar sobre um monte de coisa antes disso acontecer. Se isso já era suficiente pra dar uma briga, vai ficar pior, tá? Porque em 2024, os irmãos Duffer simplesmente assinaram um acordo com a Paramount e saíram da Netflix. Um streaming rival, gente. É um streaming rival, meu Deus. Pra mim, isso é um claro sinal de afastamento, né, gente? Aconteceu alguma coisa. É nítido isso pra mim. Stranger Things é o projeto que transformou os irmãos Duffer. E aí agora, você migrar parte do seu trabalho pra uma empresa concorrente, me parece um motivo bem, assim, nítido que teve uma treta aí, né? Teve alguma briga, teve algum rompimento nessa parceria. E acredite se quiser, as coisas podem ficar ainda mais estranhas, tá? Vocês sabiam que 4 meses depois que as gravações da 5ª temporada de Stranger Things terminaram, simplesmente pegaram a Millie Bobby Brown, juntaram com os Duffer Brothers e levaram lá pra Islândia pra gravar uma cena, que é aquela cena da cachoeira lá, aquela cena do final da Eleven, que é justamente o que comprova a ambiguidade do final da personagem, né? O que deixa a porta aberta pra personagem retornar caso eles queiram. Pra mim, gente, essa decisão pode ser lida da seguinte maneira: a Netflix queria deixar a Eleven viva, enquanto os irmãos Duffer não queriam. Então eles meio que obrigaram os criadores da série a criar uma cena onde mostrasse ambiguidade, justamente pra você deixar essa porta aberta e os desejos da Netflix serem atendidos. Mas o fato de uma plataforma ter que obrigar
os criadores a fazer isso, deixa a situação um pouco delicada, né? E deixando muito claro, gente, quando eu falo sobre essa questão de obrigar o criador a fazer alguma coisa, é um achismo meu, tá? Eu tô levando em consideração os desejos ali explícitos de cada um dos envolvidos e tirando uma conclusão disso. Não existe nenhum relatório oficial que fale dessa obrigação aí que os criadores tiveram com a Netflix de deixar a personagem viva ou um final ambíguo, tá? Deixando isso muito claro. Se você não acredita que houve de fato alguma briga, eu te trago mais fofocas. O projeto do Talismã foi cancelado, mas não foi cancelada a produção, eles só tiraram os Duffers do envolvimento mesmo. E agora, recentemente, a série The Burroughs também foi cancelada. Mesmo que tivesse ali uma audiência legal, que tivesse uma entrega bacana, a série foi cancelada e o argumento que eles utilizaram era que era muito caro pra fazer essa série. Mas será mesmo que era caro? Outra coisa que alimenta essas especulações de briga, né, entre os Duffers e a Netflix, é por conta do lançamento do documentário da produção da 5ª temporada de Stranger Things, que tá disponível ali no serviço de streaming, né, que expõe ali pra todo mundo todas as falhas que teve na 5ª temporada de Stranger Things. Literalmente, gente, o documentário é feito pra expor os irmãos Duffer. What's the other option? God, I don't know how to play this. Inclusive, eu já assisti aqui no canal esse documentário, vou deixar o react aqui, caso você queira ver. Mas, gente, esse documentário mostrou um monte de coisa. Mostrou ali mudança de cronograma, problema de orçamento que a série enfrentou, os planejamentos incompletos, os roteiros tendo que ser ajustados durante a gravação, os roteiros sendo incompletos também, né? Eles tendo que gravar sem roteiro, o cenário sendo construído a partir de anotação de diretor de arte e não por conta de você ter ali um roteiro, uma instrução clara, entre vários outros problemas. Esses bastidores podem ser uma forma indireta de você expor todas as dificuldades ali que foram enfrentadas nessa época da produção aí. E com certeza, gente, não teve uma pessoa que eu não tenha conversado sobre esse documentário que não tenha pensado, nossa, esse documentário serviu pra queimar os irmãos Duffer, com certeza. Como é que liberaram esse documentário? Todo mundo se pergunta isso. Se você assistiu o documentário, você se perguntou isso em algum momento. Fica mais curioso quando, por exemplo, você vê a diretora desse documentário falando que os irmãos Duffer utilizaram ChatGPT, inteligência artificial, para fazer algumas consultas, né? Ela meio que tentou, entre aspas, defender eles, mas confirmou que eles usaram inteligência artificial para consultar algumas coisinhas ali do roteiro. Junta isso com o cancelamento dos projetos dos irmãos Duffer, os mesmos projetos que eles estavam dando mais atenção do que na 5ª temporada. Isso pode ser nitidamente ali um indício de uma briga, né, gente? Vamos combinar. E por fim, o clima esquentou ainda mais quando o The Hollywood Reporter informou que tinha ali alguns insiders, né, afirmando que sim, o cancelamento de The Burroughs foi por conta de briga entre os Duffers e a Netflix. E é justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje, né, como eu falei pra vocês no começo. A especulação aqui, gente, é que tudo pode ser resumida entre uma briguinha que aconteceu em que os dois lados da história foram extremamente infantis e tentaram queimar um ao outro. Os criadores podem ter batido o pé em relação a algumas decisões do roteiro da 5ª temporada, o que fez com que o roteiro fosse muito ruim nessa 5ª temporada, né, e prejudicasse ali a Netflix. E por outro lado, a Netflix tirou oportunidades dos irmãos Duffer, brigou com eles, passou por cima, e foi isso, sabe? Um tentando espetar o outro. Pelo menos essa que é a especulação da situação, tá bom? Irmãos Duffer tentaram passar por cima da Netflix e a Netflix revidou. Em resumo, seria essa a fofoca. Em relação ao futuro de Stranger Things, que é uma coisa que muita gente me perguntou, independente do que aconteceu com os bastidores, gente, a franquia não deve ser afetada, tá bom? Muita gente tá divulgando isso de forma errada, que, nossa, agora ferrou, Stranger Things vai ter o universo aí alterado, vai ter um monte de coisa que vai acontecer por conta dessa briga. Não. Isso porque a Netflix não pretende abandonar Stranger Things, gente, isso tá muito claro. Afinal de contas, os direitos dessa série é da Netflix, não dos irmãos Duffer. A série é uma original Netflix, tá? Isso fica ali bem claro. E a plataforma já demonstrou interesse em deixar a franquia viva através de livros, jogos, séries animadas, produtos novos que vão sair, novas histórias ambientadas ali no mesmo universo, além de um spin-off misterioso que ainda não foi revelado e que, se você acompanha aqui o Plantão Geek, você sabe que a minha aposta sobre esse spin-off misterioso é que é esse tal projeto com a Eleven, que todo mundo brigou por ele, né? Essa mesma estratégia, né, de você expandir essas
essas franquias e deter o direito delas, afastando um pouco ali os criadores originais, ou então trabalhando de forma diferente com esses criadores, né? Não é todas as franquias que eu estou prestes a citar que brigaram com os seus criadores, tá? Não é nada disso. Mas você pode ver bastante desses exemplos em La Casa de Papel, The Witcher, Better Call Saul, Bridgerton, Narcos e a mais recente Peaky Blinders, tá? Todas essas produções que eu citei são da Netflix, inclusive. Na minha leitura, os futuros projetos da Netflix podem seguir um modelo em que os irmãos Duffer, eles são consultores ou simplesmente produtores executivos. Eles não vão cuidar da parte de escrita ou na parte de organização de escaleta, nem nada assim. Enquanto outras equipes assumem a liderança ali do projeto. Isso foi uma coisa, por exemplo, que aconteceu com a animação, né? Contos de 85, que inclusive tem uma crítica aqui no canal, caso você tenha interesse aí de assistir. Mas então, gente, é isso, tá? Essa que é a fofoca completa até o presente momento aqui que eu gravo esse vídeo. Eu quero saber de você, né? Você realmente acredita que houve uma briga entre a Netflix e os irmãos Duffer? Ou isso tudo não passa de uma grande coincidência, onde muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo e parece que teve uma briga, mas na verdade não teve? Comenta aí embaixo que eu vou querer saber, tá bom? E é claro, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!